Tudo que eu sei sobre Virgínia Fonseca é contra a minha vontade, tá? E não adianta dizer, é só não seguir, é só bloquear. Enquanto dezenas, centenas de perfis de fofoca, programas de TV, sites de entretenimento, incluindo editorias de grandes jornais, replicam tudo o que essas pessoas fazem e, claro, ganham dinheiro com isso porque nada é de graça. A influenciadora posta um story com uma colher de arroz em segundos, gente. Tá em todos os portais como se fosse breaking news. Ela mostra um novo banheiro com bidê dourado e a internet entra em colapso. Se troca o tom do louro, a gente vai ver análise cromática em tempo real. Mas ninguém se pergunta como esse estilo de vida vendido em pacotes de 15, 30, 90 segundos afeta quem está do outro lado da tela. Será que não se pergunta? Mas antes disso, vamos falar, quero focar na CPI. A Virgínia não foi a CPI para esclarecer o seu envolvimento na propaganda dos sites de aposta. Ela foi fazer uma performance e performou lá com maestria. A empresária milionária entrou com um look juvenil muito bem pensado para a mensagem que ela queria passar. A CPI, que deveria ser um espaço para uma apuração séria, virou palco para espetáculo. Os parlamentares, muitos visivelmente despreparados, pareciam muito mais interessados em garantir um corte que fosse viralizar no Instagram do que investigar a fundo os impactos da publicidade de apostas em plataformas digitais. O clima era de auditório. Faltou só o Silvio Santos no centro perguntando: quem quer dinheiro? Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou jornalista, comentarista do Meio. Eu já recebi proposta para fazer propaganda de jogos online. Eu não aceitei, é claro. E olha, tô cheia de boleto para pagar. Mas é um universo que não tem transparência, não tem regra, não tem fiscalização. É sobre isso que a CPI das bets deveria ser, e não esse circo. O problema é que os palhaços somos nós, os cidadãos, enquanto os influenciadores e os parlamentares riem da nossa cara. Vamos falar sobre isso? Gente como a Virgínia Fonseca, Mayra Card, Carlinhos Maia, Pablo Marçal não vende apenas produtos, vende um lifestyle inalcançável, uma existência sem boletos, com fralda patrocinada, casa patrocinada, viagem patrocinada, relações patrocinadas. E tudo isso é apresentado como se fosse uma coisa natural, como se qualquer um pudesse viver assim, bastando acreditar, se manifestar e, claro, comprar o que está lá no link da bio. E quando não vendem esse mundo idealizado, vendem conflitos encenados, choros performáticos, polêmicas milimetricamente planejadas para gerar todo esse buzz. A vida vira roteiro, a realidade é editada, a rotina é pensada, tudo em função do algoritmo. A ironia é que boa parte do público dessas pessoas está pagando o quilo do arroz em 3 parcelas no cartão. E ainda assim consome essas narrativas com devoção, como se não houvesse um abismo entre a realidade e a ficção desse luxo digitalizado. Você acha natural alguém se vangloriar por uma bolsa que custa algumas centenas de milhares de reais e chamar de mimo na frente de uma plateia de miseráveis? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de ansiedade, depressão, estresse, solidão. Porque ao se comparar o tempo todo com uma realidade que é editada, filtrada e patrocinada, claro, a vida real parece pequena, sem brilho, insuficiente. Mas os influenciadores não fazem isso sozinhos, gente. Eles têm um exército a seu serviço. Perfis de fofoca que fingem neutralidade enquanto alimentam o culto a esse tipo de fama e ganham também muito dinheiro. Eles repercutem cada respiração com emoji, cada publicação com uma legenda exaltada, cada dancinha com uma manchete em caixa alta. O Brasil pode estar desmoronando, mas se a influenciadora posta uma frase enigmática, é capa, é manchete, virou manchete. Não é da época de vocês isso, né? Do virou manchete. E a imprensa, claro, também tem sua parcela de culpa. Não são só os perfis de fofoca, são também grandes portais de notícia que usam essas figuras como chamariz de cliques, empurrando o comportamento como se fosse jornalismo, glamorizando superficialidade como se fosse cultura pop. Não é. O noticiário virou entretenimento e o entretenimento virou uma grande publi. E sim,
Isso também é uma forma de explorar a miséria alheia, porque enquanto o país empobrece, não estou falando só de dinheiro de novo, essas narrativas vendem a ideia de que a felicidade é uma questão de escolha, que riqueza é mérito e que se você não chegou lá, o problema é seu. Ninguém diz que o jogo é viciado, que nem todo mundo parte do mesmo lugar, que nem todo esforço rende view. E não se trata de inveja, como eu vi alguns fãs falando, trata-se de responsabilização, de entender o quanto esse tipo de influência molda desejos, escolhas e frustrações, de apontar a engrenagem que lucra em cima dessa ilusão, porque a influência não tem nada de inocente. E a alienação, nesse caso, é um produto que já pode ser comprado em 12 vezes sem juros. Você pode até achar exagero, mas faz o teste, veja quantos perfis replicam o que essa gente faz. Veja quantos perfis fazem cobertura de público como se fosse jornalismo. Veja quantas crianças e adolescentes querem crescer para ser influencer, como se isso fosse um plano de vida viável e fosse suficiente. Crescer sonhando com um aplicativo, com um cupom, com uma collab de maquiagem ou com uma linha cheia de chinelos é só mais uma forma de aprisionamento. A culpa não é de quem consome, a culpa é de quem constrói esse ecossistema onde a aparência vale mais do que o conteúdo, onde a narrativa é sempre a do privilégio e onde se ganha mais exibindo uma bolsa do que defendendo uma ideia, onde se valoriza muito mais um unboxing de luxo do que um projeto social, onde o termômetro de relevância é o engajamento e não o impacto. Talvez você ache tudo isso só entretenimento, mas quando o entretenimento molda comportamento, cria padrões inalcançáveis e reforça desigualdades, ele deixa de ser uma leveza e vira um fardo disfarçado de lifestyle. Mas vamos falar da CPI das bets. Virgínia não foi à CPI para esclarecer nada, ela foi lá para dar um show e entregou tudo, né? A empresária milionária posou de alienada e de vítima. A hora que ela chega ali no Congresso, cruza a porta do Congresso, né, rodeada de cinegrafistas, de fotógrafos, com aquele look milimetricamente calculado. Só faltou ela fazer o "vista-se comigo para tratar os parlamentares como idiotas", porque foi isso que ela fez. Cabelo solto, os óculos de grau, moletom largo ali com a cara de uma das filhas estampada. Ela parecia uma adolescente perdida numa excursão da escola. Mas ali, cada detalhe era uma estratégia, inclusive esse copo desejo de milhares de seguidores que virou protagonista de todos os vídeos. Em vez de uma fala sóbria, de um comportamento contido, o que a gente viu ali foi uma performance emocional. Teve agradecimento a Deus e principalmente uma postura de quem não entende o que está acontecendo, mas no fundo sabe exatamente que precisa manter o engajamento. A imagem que ela passou não era só de ingenuidade, parecia que ela estava completamente desinformada, de um jeito conveniente, claro. Vamos combinar? A mulher comanda marcas, contratos milionários, influencia milhões de pessoas, se apresentou como uma menina do interior que caiu de paraquedas no centro de um furacão e não estava entendendo nada. E todas essas imagens encheram o noticiário com muito mais força do que os números do vício em jogos entre os adolescentes. Porque no final das contas, a Virgínia conseguiu o que ela queria. A foto, o corte, o rios perfeito, entregou tudinho. Agora, esse vexame não foi só dela, foi dos parlamentares também. A cada CPI, o Congresso parece mais empenhado em produzir espetáculo e não resultado. Foi assim na CPI das fake news, foi assim na CPI da Covid, que terminou em pizza e troféu para negacionista. Agora a CPI das bets promete seguir o mesmo roteiro. Convocar celebridades, criar manchetes, fingir que alguma coisa está sendo feita. Essa fórmula é conhecida e o fim muito previsível. Enquanto as famílias tentam entender como proteger filhos da internet que glamoriza o jogo, os senadores fazem selfie com uma influenciadora. Enquanto famílias afundam em dívidas, os parlamentares brincam de fã-clube durante um depoimento oficial. A lógica é essa: não se trata de investigar, mas de se promover. Não há interesse em regulamentar nada, só em surfar no engajamento alheio. A participação da Virgínia na CPI foi o retrato de um sistema podre. A estética vence a ética, a encenação substitui o conteúdo e a bajulação ocupa o lugar
de fiscalização. Em vez de ser cobrada, ela foi acolhida. Em vez de responder, ela fez performance. A gente precisa parar de tratar a política como entretenimento e o entretenimento como política. Enquanto isso não acontecer, a CPI continuará sendo só uma sigla vazia, os problemas seguirão sem resposta e o Congresso mais uma vez sairá menor do que entrou. E o pior, tudo isso ainda vai parecer uma coisa normal. Nós estamos vivendo numa época em que até o jornalismo está muito fortemente ideologizado, sobretudo no meio digital. Não é à toa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. A gente fala de tudo que ajuda a gente a entender um pouco mais o Brasil e o mundo.